Dalmé tornou-se uma colónia francesa a partir de 1892, obtendo independência em 1 de agosto de 1960, quando se transformou em República do Benin. No ano seguinte, tropas do Benin invadiram Oidah, então uma dependência da colónia portuguesa de São Tomé e Príncipe, intimando os ocupantes portugueses do forte a abandoná-la até ao dia 31 de julho do mesmo ano. Sem condições para oferecer resistência, o governo de Oliveira Salazar ordenou ao último presidente da praça que a incendiasse antes de a abandonar, o que foi cumprido na data limite. Estas são imagens da antiga cidade de Macau. Portugal não participou formalmente da Segunda Guerra Mundial entre 19
1939 e 1945. Portanto, Macau tornou-se um dos únicos locais do Sudoeste Asiático a permanecer neutro frente ao conflito mundial. Por esta razão, um grande número de refugiados chineses, fugindo à ocupação japonesa, foram abrigar-se provisoriamente em Macau, fazendo duplicar a sua população durante aquele período. Esta afluência de refugiados causou muitos problemas, principalmente os relativos à sobrepopulação e à falta de bens alimentares. Atualmente,
Macau está a experimentar um grande e acelerado crescimento económico baseado no acentuado desenvolvimento do setor do jogo e do turismo, as duas atividades económicas vitais desta região administrativa especial chinesa. Macau efetua muitos aterros para reclamar, obter mais espaços de construção à foz do Rio das Pérolas. Tem cerca de 538 mil habitantes, sendo a esmagadora maioria de etnia chinesa. Graças ao seu grande desenvolvimento, Macau tem por isso um estatuto especial, semelhante ao de Hong Kong e possuindo consequentemente um elevado grau de autonomia, limitando-se apenas no que se refere às suas relações exteriores e à defesa. Foi também garantido pela República Popular da China a preservação do seu sistema económico-financeiro e das suas especificidades durante pelo menos 50 anos, isto é, pelo menos até 2049. Bairro da Lata, porque destruíram as aldeias tradicionais por causa da guerrilha. As casas eram de madeira, puxavam-lhe o fogo e elas ardiam e desapareciam. E depois, por razões militares, puxavam as populações para o longo das estradas e, portanto, a gente viaja ao longo das estradas e Timor tem um aspecto repelente. Quem conheceu Timor noutro tempo, aquela beleza das aldeias tradicionais, hoje é preciso ir assim para o interior e para ver aldeias tradicionais com aquela construção tradicional, porque as que havia foram substituídas por casas de zinco e de lata. Estrategicamente falando, Timor, um pedaço de ilha, metade de uma ilha pequenita, ser independente, causava receios na Indonésia. A Indonésia, em 65, sufocou a rebelião dentro da Indonésia. Portanto, 10 anos depois, aparece Timor, pequenito, tentar ser independente. Isto seria incendiar de novo os ânimos separatistas, né? Quem conquistou a Indonésia foi a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Era uma companhia de comércio, só tinha fins de lucro e fins comerciais. Quem chegou primeiro a Timor foram os missionários, que não tinham fins comerciais, mas por outro lado tinham fins religiosos e culturais. O enraizamento da cultura portuguesa era muito maior do que da cultura holandesa na Indonésia. Em dia de festa, é com este garbo que eles desfilam empunhando com comovido orgulho as velhas bandeiras portuguesas que estiveram enterradas para que os japoneses as não levassem. A Indonésia é um império, não é um país. Mais de 300 línguas, não tem história unida, só um império holandês que eles entregaram aos japoneses. A maioria dos povos da Indonésia, fora de Java, não gostam dos japoneses. Dizer que o povo não será independente será mentira. Por causa da política de descolonização adotada por Portugal após o 25 de abril de 74 e com o progressivo abandono da ilha de Timor depois de mais de 400 anos de colonização, surgem em Timor-Leste os 5 primeiros partidos políticos. Em meio à pressão da Indonésia pela integração, os 2 principais partidos pró-independência, UDT, União Democrática Timorense, e Fretilin, Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, entram em conflito, começando assim uma guerra civil.
Após meses de conflito interno, a Fretilin e seu grupo guerrilheiro, as Falintil, assumem o poder e proclamam a independência da República Democrática de Timor-Leste. Portanto, no fundo, foi uma questão que se passou aqui em Dili entre os jovens partidários de um partido e de outro que disputavam o poder. Quer dizer, foi uma guerra que não teria gravidade. Seriam escaramuças aqui em Dili que não teria gravidade se a Indonésia não tivesse intervindo. Simplesmente não tiveram o bom senso para ver que estavam a abrir a porta para a invasão indonésia. Foi o argumento indonésio. Foi o argumento indonésio. Contudo, deve-se dizer que antes mesmo de aparecer a conflituosidade entre partidos timorenses nacionalistas, a Indonésia já estava a violar a nossa soberania, enviando para aqui agentes, preparando já o caminho para isso. Olha, praticamente a nossa guerra é uma guerra mais política, não é? Porque, como se sabe, o nosso objetivo é realmente alcançar a nossa independência. A presença militar indonésia foi rejeitada por motivos estruturais e por motivos conjunturais. O comportamento bárbaro das tropas, quando Dili foi bombardeada por 16 navios de guerra, bombardearam o seminário, onde eu dei aulas outrora, depois mataram dezenas de pessoas na rua, inclusivamente mataram os enfermeiros do hospital que queriam dar assistência às pessoas. Portanto, isso começou a criar uma certa aversão aos indonésios. No dia 7 de dezembro de 1975, dias após a Fretilin decretar a independência, começa a ocupação indonésia. As tropas de Suharto bombardeiam Dili. A população, aterrorizada, foge para as montanhas sob a proteção das Falintil. Iniciamos a guerra em 75 com 27 mil homens. Durante quase 4, 5 anos era uma guerra de posição. Nós tínhamos o controle de toda a população, tínhamos a administração organizada, tínhamos a agricultura, a educação organizada. Infelizmente o inimigo conseguiu destruir isso tudo aplicando as campanhas, eles chamavam isso de campanhas alternadas de aniquilamento. Até que em 79, 78, as tropas indonésias encadearam grandes operações militares. Nós tínhamos mais de 90% da população toda nas montanhas connosco. Concentravam números muito elevados, quase 45 mil homens, com apoio da artilharia pesada, da aviação, e foi fustigando, atacando de base em base. Eles destruíram as nossas bases, uma de cada vez. Os guerrilheiros também, muitos deles se renderam. Os 60 e tal membros do Comitê Central, a Direção Superior da Luta, reduziram a 2 elementos. Nós estávamos no leste, viemos aqui à procura de outros grupos, como vimos que não havia mais, resolvemos continuar a guerra, então decidi tomar a liderança. A nossa palavra de hora era a luta continua, pátria morte, a luta continua. Nos primeiros anos da guerra não havia necessidade de treinar a guerrilha, porque quase todo adulto, cidadão adulto timorense, seja iletrado, seja doutor, seja... Vamos pegar em armas. Nós vivíamos nas cavernas, debaixo das árvores. Sim, durante 3 anos sempre a fugir. Ficávamos parados durante 2, 3 meses, depois andávamos novamente, sempre a fugir. Nós recebíamos informações dos nossos comandantes da Valentil, tínhamos que sair daquele local e assim íamos saindo sempre. Com a carga nas costas, com os filhos, sim, ao colo. Em 79 a população desceu para as vilas sem nada. E passava meses e meses a enterrar cadáveres, velhos, crianças. O segundo tinha naquela altura 4 anos e o mais velho 7 anos. O mais velho, principalmente, antes de morrer, ele dizia: mamãe, eu não quero morrer. Como a morte subia dos pés, e aquilo foi uma tristeza que eu agora, lembrando, para mim, uma trauma, né? Minha senhora, naquela altura, ver os meus filhos a morrer. Mamãe, eu vou já morrer. Mamãe, eu vou já morrer. Mamãe, eu tenho fome. Aquilo
Não tenho palavras para dizer, para explicar, porque isto é uma coisa, um sofrimento que eu não sei explicar. Ver o filho a morrer aos poucos, não por causa, só por causa da comida. Centenas de guerrilheiros. Falávamos com a população, íamos a uma aldeia, a um povoado. Como é que é? Continuem lá em cima. Nós ainda não morremos todos. Este ano ainda não temos nada. Para o ano vamos produzir, vamos dar de comer a vocês. Nós, nos primeiros meses, os guerrilheiros vestiam-se de sacas. Não faz mal, filhos. Vão lá por cima, vão continuar a matar o inimigo. Olhando para o céu, vendo a palavra de Deus. Timor é hoje um país livre, mas com problemas éticos e sociais por resolver, obrigando a presença permanente de tropas, como a nossa GNR, para manter a ordem pública e a paz social. A descoberta de petróleo recente suscitou um acréscimo de animosidade da população, uma vez que a pobreza graça em todo o país e as leis não servem muitas vezes às necessidades reais do povo. Uma verdadeira multidão à espera dos militares da GNR. Ninguém quis perder um momento. Estamos muito contentes. Nós queremos que o GNR chegue para cá, trabalhasse muito bem com a Polícia Nacional, com o FDTL, para poder limpar esses lacaios que estavam a estragar muito aqui em Timor. Está a ver que as tropas australianas estão em Dili, não fazem nada. Portanto, nós estamos bastante apreciados pela chegada da GNR de Portugal. A tão esperada chegada da GNR a Timor foi recebida com muito entusiasmo. A estes homens, os timorenses, só pedem que coloquem ordem no território. 3 pelotões operacionais, 1 de apoio logístico, 2 equipas de operações especiais e elementos do INEM. Ao todo são 120 homens para garantirem a segurança. A nossa atuação vai ser muito parecida com o que fizemos na missão durante o mandato das Nações Unidas. Vamos patrulhar 24 horas por dia Dili e vamos ter sempre forças de reserva para atuar em qualquer ponto da cidade ou nos arredores. Alegria em muitos dos militares por regressarem a Timor e confiança na missão. É a primeira vez que venho a Timor. Senti-me com bastante orgulho por representar não só esta instituição como o meu país e ver esta recepção tão acalorosa como vimos aqui hoje. Eu já tinha estado cá na primeira comissão, não foi assim, foi diferente agora desta vez. Tem consciência que as pessoas estão muito esperançosas na vossa atuação? Sim, e nós esperamos retribuir com o nosso trabalho e dar-lhes a segurança que eles precisam e merecem. Ramos Horta, novo ministro da Defesa timorense, agradeceu à GNR ainda no aeroporto de Baucau. Bem-vindos a esta vossa terra. É Timor-Leste, mas é também terra portuguesa. A coluna, com mais de 20 viaturas, partiu lentamente em direção a Dili. Por onde passou, ouviu palavras de incentivo. É pela calada da noite que os grupos rivais acertam contas. Bebonuk, zona de Comoro, Dili. Uma patrulha da GNR é apedrejada no meio de uma luta entre Loroçai e Loromone. Um dos grupos refugia-se no interior do bairro. Barricada a barricada, os 2 pelotões de manutenção da ordem pública avançam. Um dos grupos manteve a posição, tinham barricadas,
com pneus a arder e tentaram resistir inicialmente à nossa intervenção. O que fizemos foi reorganizar a força, montar um cerco e avançar na direção das barricadas, e fomos ultrapassando barricada a barricada até conseguir portanto, limpar toda a zona. Pneus, pedras, vigas de ferro. Tudo é utilizado para travar o avanço da autoridade. Esquina a esquina, rua a rua, a GNR limpa a zona com apoio aéreo australiano. Sinais de que a tensão este-oeste se mantém na capital. Do grupo que restou, que não era muito numeroso, conseguimos fazer 2 detenções com a força de cerco. Portanto, neste momento vive-se alguma tensão ainda entre as duas partes, este ou oeste. Este era o caso, um grupo tanto do bairro que pertence ao oeste estava a defender-se do grupo de este. País tropical de inegável beleza, não consegue, contudo, esconder a pobreza e a falta de tudo o que é essencial. Pouco se produz e tudo é importado, não chegando às casas dos menos favorecidos.
antiga Goa portuguesa e o esforço para a construção do aeroporto de Tambolim, que serviu de base aos voos regionais dos aviões dos transportes aéreos da Índia Portuguesa, que faziam a ligação entre Goa, Amão e Dio, mas também a ligação para a metrópole, Portugal. Tudo foi destruído pelos indianos em apenas 24 horas.
1559, o vice-rei Dom Constantino de Bragança partiu de Goa para Damão, como armada de 100 navios. Logo após o desembarque, Dom Constantino entrou triunfalmente na fortaleza, sendo recebido por Dom Diogo. Situada entre Dio a norte e Bacém a sul, a fortaleza da Mão Grande ainda hoje simboliza o último ato da expansão territorial portuguesa na costa da Cambaia. Defendida com 2 fortes em ambas as margens do rio Sandalcalo, cresceu aqui a cidade mais portuguesa de toda a Índia. Resistiu com a mesma cultura e o traçado original com 4 séculos e meio, mesmo após a invasão pela União Indiana em 1961. E tudo porque se dependesse da comunidade cristã que ainda cá vive, a independência nunca teria sido alcançada. O mar salgado, quantos teus sal são lágrimas de Portugal. Hermenegildo fez-se poeta com os versos de Fernando Pessoa, que estudou nesta escola primária onde conheceu Frêmio Mendonça. Na altura da invasão, eram todos adolescentes, mas já crescidos demais para suportarem a mudança sem revolta. Ainda sou português em carne e osso. Desde o cabelo de cabeça até os unhas dos pés. Eu estava na escola técnica, quando eles estavam a picar o escudo. Nós fizemos um barulho e depois... Eles queriam... Pararam aqui. Eles julgaram que, destruindo o escudo português, eles iam destruir a presença de Portugal em Damão. Mas isso não. Hoje já passaram tantos anos e a presença de Portugal em Damão continua. Quase 50 anos depois, a Porta do Mar mantém-se imponente. Outro destino teve a casa onde Bocage viveu por uns dias, antes de desertar da Armada Real, em 1789. Então, nesta casa onde viveu Bocage no século XVIII, está agora aqui a viver uma família? Esta gente depende do governo. E vocês não ficam tristes de que isto seja um monumento? Ficamos muito tristes mesmo. Nós tentamos arranjar uma maneira de conservar isto como área turística, mas não temos voz com o governo, porque a maioria são os hindus e os católicos e não temos muita força. Os católicos não chegam a 6 mil numa cidade com 114 mil habitantes e dezenas de trabalhadores temporários que, enquanto reparam a fortaleza, dormem em qualquer lado, sem fazerem ideia do passado que aqui se esconde. Dentro da Mão Praça restam apenas 28 casas, mas porta sim, ouve-se falar português. Então, boa tarde. Olá, então António, tá bom? Tudo bem? Dentro da nossa fortaleza, nós temos Sé, temos prisão, o Palácio do Governo, temos convento, Instituto da Nossa da Fátima, o Tribunal também, o Tribunal Judicial, oficial, Escola Técnica, Escola do Liceu, Está tudo em termos de arquitetura igual ao que era? Sim, exatamente. Igualzinho, sem a própria gente, que nós fazemos falta. Sentimos saudades daquela gente de Portugal. A Câmara Municipal mais antiga de toda a Ásia ainda os faz viajar no tempo. Não há ano que passe sem que aqui venham comemorar a conquista portuguesa. A indiana só lhes traz más recordações. Dormimos portugueses e acordamos como indianos. E como é que se sentem na mesma? Perdidos. Ainda não estamos reconciliados. No princípio eu senti-me depois diferente. Eles, os hindus, tinham a maneira, muito sentavam no chão. Nós às vezes zangamos. Como é que vocês podem fazer isso? Basta pormos um pé fora da fortaleza para sentirmos o choque cultural de que nos falam. Uma vida frenética engole da mão pequena. O contraste do outro lado da ponte torna ainda mais comovente tudo o que se encontra dentro destas muralhas. Da Mão Praça, como os chamam, é mesmo um mundo à parte e a prova vê-se ao dobrar de cada esquina.